Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Prado do Livros do Medo e hoje nós vamos falar de algo que nos empodera para viver longe do pecado. Sabe, Deus não falou para você viver longe do pecado, abdicar do pecado na sua vida e te deixou sozinho para você se virar com isso. Não, Ele te empoderou. Sabe, Deus fez algo na sua direção para que assim você possa vencer o pecado. Você não está sozinho nessa jornada e você precisa entender, ter discernimento do que Jesus fez para que agora você possa viver em vitória, longe de todo pecado. Vem comigo! A palavra de Deus é algo que nos traz vida. Jesus um dia disse que nós já fomos lavados pela sua palavra. Sim, hoje você está limpo para viver uma vida vitoriosa. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos sim viver longe do pecado. E como se dá isso? Você já parou para pensar como o ser humano ele consegue andar em vitória sobre o pecado? Ele consegue andar longe realmente de uma prática pecaminosa. Eu não digo que nós, aqueles que reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador, sabe, nós que cremos, que vivemos em fé, que fomos justificados pela fé, nós nunca mais vamos errar. Não, isso não acontece, sabe? Não é dessa forma. A palavra de Deus mesmo diz, sabe, lá na carta de João, o apóstolo João, ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, olha isso, todavia, se vocês pecarem, tenham calma, fiquem tranquilos, porque você tem advogado nos céus. Jesus Cristo está diante de Deus, advogando a nosso favor. Quando Satanás, quando o diabo tenta te acusar, Jesus se levanta diante do Pai e fala: Pai, eu paguei o preço por esse pecado dele, agora nós podemos perdoá-lo. Sabe, nós temos o eterno perdão de Deus por causa da eterna obra perfeita de Jesus. Sabe, eu quero compartilhar uma mensagem da palavra de Deus com você que vai te empoderar para viver longe do pecado. Eu não sei se você lembra, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus ele está ali no templo e então os fariseus eles trazem uma mulher que foi pega em adultério, exatamente no ato de adultério. E eu fico pensando, como será que eles viram que a mulher estava ali no ato de adultério? Será que eles estavam ali olhando pela fresta da porta? Será que eles estavam olhando por cima do muro? Eu não sei como eles viram ela nesse ato, mas tudo bem. Voltando, eles trazem essa mulher, eles levam essa mulher para Jesus. E aí então eles falam, essa mulher, Jesus, foi pega exatamente num ato de adultério. E na lei de Moisés está escrito que nós devemos apedrejar essa mulher. E tu, o que dizes? Sabe, a palavra de Deus diz que eles estavam tentando, sabe, fazer uma cilada ali para Jesus. Porque se Jesus falasse assim, cumpra a lei e vão lá, matem ela com pedrejadas, eles iam falar assim, tá vendo, ele não tem misericórdia do pecador. Mas se Jesus falasse assim, não mate essa mulher, eles iriam falar também, ele está descumprindo a lei de Moisés. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eles estão querendo fazer uma cilada, eles estão querendo alguma coisa para poder acusar Jesus. E Jesus, com muita sabedoria, ele se abaixa e começa a escrever no chão. A palavra de Deus diz que quando ele se abaixa, ele se escreve na terra, mas essa palavra, sabe, no original, ela significa chão, é o próprio chão. O chão que Jesus estava naquele lugar era um chão de pedras, porque ali era o templo, Jesus estava ensinando no templo. E eu quero te dizer, você lembra aonde foi escrita a lei de Moisés? Com o próprio dedo de Deus, a lei, os 10 mandamentos foram escritos na pedra, com o próprio dedo de Deus. Jesus, ele sabe, questionado. A lei de Moisés manda matar essa mulher. Jesus então, quando ele abaixa, começa a escrever com o seu próprio dedo na pedra, ele está mandando uma mensagem falando, foi eu mesmo que escrevi com o meu próprio dedo as leis na pedra, lá no tempo de Moisés. Então ninguém tem mais poder do que eu para julgar o homem, para julgar o pecador. Então ali naquele lugar, ninguém tinha mais poder e autoridade para julgar aquela mulher, senão Jesus. Só que Jesus, quando ele está escrevendo na pedra, no chão, ele fala assim, tudo bem, se vocês querem atirar pedras nessa mulher e matar essa mulher, vocês podem, mas espere aí, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que aos poucos aqueles homens vão saindo, e primeiro os mais velhos, sabe por quê? Deve ser porque os mais velhos, eles tinham mais pecados, tiveram mais tempo a pecar, não é isso? E desde o mais velho até o mais novo,
todos largaram as pedras no chão e foram embora. Jesus agora se levanta e olha bem nos olhos daquela mulher que estava angustiada, que estava temerosa, estava com o coração tremendo. Aquela mulher estava com muito medo de morrer, porque ela foi pega adulterando, ela foi pega em pecado. Só que agora, Jesus olha para aquela mulher com os seus olhos de amor e ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele diz: mulher, alguns dos teus acusadores te condenaram? E aquela mulher diz: não, ninguém me condenou. E ele fala assim: pois nem eu te condeno. Sabe, querido, a palavra de Deus é aquilo que realmente nos traz vida e que cura a nossa alma. Jesus, sim, depois dessa frase ele disse: agora vai e não peques mais. E a igreja, ela aprendeu muito bem, a religião, na verdade, aprendeu muito bem a falar: não peques mais, não peques mais. Mas ela esqueceu de falar, antes do não peques mais: ei, você não é condenado. Deus não te condena, Jesus não te condena. Jesus não quer te condenar, mas Ele quer te salvar. Sabe, antes de Jesus falar para aquela mulher: não peques mais, Ele deu algo que empoderou aquela mulher para viver uma vida longe do pecado. E isso foi: não há condenação sobre você. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Por isso que Jesus, naquele momento, Ele não condenou aquela mulher, porque na verdade não é a obra de Jesus condenar, a obra de Jesus é salvar. Quando nós aprendermos a dizer para as pessoas: não há condenação sobre a sua vida, nós estaremos empoderando pessoas para viver longe do pecado. Sabe, isso alegra muito o meu coração, porque por muito tempo, sabe, eu fiquei com medo da condenação. Por muito tempo eu tinha medo de pecar e ser condenado por Deus, mas eu lutava, sabe, contra algumas práticas, sabe, no começo da minha caminhada, e eu não sabia, eu não tinha discernimento de algo que realmente poderia me livrar de uma vida de pecado. E o que livra você, o que livra a mim da prática de uma vida pecaminosa é saber que Jesus não nos condena. Quando nós temos real discernimento da palavra de Deus e reconhecemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, veja bem, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes não há mais condenação. Aí você deve pensar assim: ah, mas a palavra diz que vai... aqueles que pecam serão, sabe, julgados e serão condenados. Ei, você precisa entender e ter discernimento de toda a revelação. Você não pode entender somente parte da Bíblia, você tem que entender toda a revelação. E na verdade a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim, que aqueles que creem em Jesus não serão julgados. Meu querido, se você não vai ser julgado, muito menos você vai ser condenado. Sabe por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda bem, se Deus te culpar pelos seus pecados, Ele estaria sendo um Deus injusto, porque Deus já culpou Jesus pelos nossos pecados. Imagina assim, existe lá alguém que matou uma pessoa e o juiz está julgando essa pessoa. E aí o juiz vai lá e condena, sabe, essa pessoa que matou esse assassino a 10 anos de prisão. E aí esse assassino vai lá e cumpre os 10 anos de prisão. Quando ele sai, imagina que o juiz chama ele de novo e fala assim: você vai ser condenado por mais 10 anos de prisão. Esse homem vai perguntar: mas eu já paguei, já está pago esse crime, já está paga essa dívida, por que agora eu vou pagar de novo? Por qual crime eu vou pagar? E aí o juiz fala assim: não, você vai pagar pelo mesmo crime de novo. Você sabia que se Deus nos condenar pelos nossos pecados, Ele estaria condenando 2 vezes pelo mesmo pecado ou pelos mesmos pecados? Por quê? Porque Jesus foi condenado na cruz à morte por todos os seus pecados. Então Deus, Ele não pode mais te condenar pelos seus pecados se você está em Cristo Jesus, porque todos os seus pecados já foram pagos com o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que agora não há condenação e também não há nem julgamento na sua direção,
quando você abrir o seu coração para receber essa revelação, você vai estar pronto e capacitado, empoderado para viver em vitória e longe do pecado. Sim, nós vamos tropeçar, nós vamos sim talvez errar o alvo. Na verdade, a palavra pecado no original significa errar o alvo. E meu querido, ninguém erra o alvo daquilo que nós está mirando. Nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, nós estamos mirando Cristo Jesus, uma vida longe do pecado. E às vezes nós podemos errar o alvo, mas quando nós erramos o alvo, é só a gente voltar a mira para o alvo correto, que é Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. E a palavra de Deus diz também que aqueles que creem não serão nem julgados. Seja livre do medo, viva longe do pecado, porque Jesus conquistou uma vida vitoriosa para você. Eu espero que você tenha sido realmente abençoado e empoderado com a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e clique no sininho para você receber as alertas de quando a gente colocar um vídeo novo no ar. Também nos siga no Instagram e no Facebook, porque lá nós temos conteúdos exclusivos que vão te abençoar. Vamos pregar o Evangelho de Jesus junto e pregar, seja livre do medo. Vamos nessa!